Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dicas para que você possa aprender cada dia mais a lidar com situações difíceis, com momentos estressantes, momentos que geram uma descarga de cortisol, de adrenalina e que muitas vezes nos fazem tomar decisões emocionais. Fica ligadinho, porque hoje eu vou te passar 5 dicas que vão te ajudar a enfrentar essas situações de uma forma mais tranquila e leve. Hoje nós vivemos numa sociedade em que as pessoas já estão falando de uma forma até normal que estão estressadas. Mas será que isso é realmente normal? Cuidado! Tudo aquilo que é muito comum não necessariamente é normal. Afinal de contas, o estresse, ele gera muitos efeitos na nossa saúde mental, emocional e inclusive a saúde física. A saúde física costuma realmente ser o último estágio, quando realmente as coisas não foram trabalhadas na questão mental e emocional. Então, assim, eu quero passar para você algumas questões que você pode observar na sua vida quando um momento de estresse acontecer, quando você se deparar com um momento difícil. Um momento difícil pode acontecer de forma repentina, em que nós somos pegos de surpresa quando aquilo acontece e nós temos que tomar decisões rápidas de como agir. Geralmente nesses momentos pode acontecer de nós agirmos por impulso, são decisões emocionais, são quando o nosso sistema límbico, que se chama no cérebro, tem que tomar a decisão de ficar ou correr, de realmente ter que agir naquele momento entre falar ou se calar. E neste momento nós temos algumas estratégias que são importantes para que você saiba lidar com esse momento de estresse. Mas existem também situações em que nós somos os protagonistas, em que nós precisamos tomar decisões desafiadoras. Porque se tem uma coisa também que eu recomendo a você, é tirar a palavra difícil do seu vocabulário. O difícil, ele traz para o cérebro ainda uma sensação de mais desafiador do que às vezes realmente é. Então, quando você substitui a palavra difícil por desafiador, muitas vezes o desafio pode te estimular, pode te colocar numa situação de combate e dessa forma você se munir com aquilo que você precisa para conseguir vencer aquele obstáculo. Então, essa é a primeira dica que eu quero deixar para você. Olhe para situações desafiadoras como desafios e não como dificuldades. Isso facilita. Pode ser uma mudança muito simples, mas para o nosso cérebro não. O nosso cérebro, ele percebe essas situações de forma diferente de acordo com como nós decidimos percebê-las. Então, quando você tem que enfrentar uma situação que você já pode se preparar para ela, existem várias coisas que você pode fazer antes. Agora, quando você vai enfrentar algo que realmente você não espera, quando é uma decisão repentina, que você precisa olhar para aquilo e agir rapidamente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cuidado. Cuidado por quê? Porque as nossas decisões emocionais, os nossos impulsos, eles podem nos levar ao arrependimento. Então precisamos nesse momento uma técnica muito simples que é o respirar. Uma vez eu precisei passar por uma situação muito desafiadora e eu ouvi um conselho que eu nunca mais esqueci. O desespero atrapalha pensar. E como a gente precisa agir? Precisamos de alguma forma pensar. Só que para pensar, como o momento desafiador que acontece quando você não espera, muitas vezes te faz respirar de forma superficial, acelera seus batimentos cardíacos e você é rapidamente colocado numa situação em que as suas emoções afloram, há uma descarga emocional, nesse momento a respiração faz toda a diferença. Pare, nem que seja em algum lugar isolado, e respire profundamente. Evite dar respostas imediatas, porque uma resposta imediata, ela pode te levar ao arrependimento. Já que na Bíblia nós temos uma passagem lá em Tiago que fala sobre o poder da língua. Em Tiago 3,
os versículos 3 a 6, nós temos a seguinte passagem: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão no corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado com uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então vejam aqui como é importante, neste momento, frearmos a nossa língua, porque muitas vezes, num momento de impulso, num momento desses, podemos falar coisas que iremos nos arrepender. Então, neste momento, é muito importante lembrarmos dessa passagem, o quanto precisamos frear a nossa língua, o quanto é importante respirar fundo, ouvir e refletir sobre o que responder, e até mesmo fazer perguntas, ouvir mais, para que você possa ter tempo hábil para reagir com sabedoria àquilo que aconteceu. Porque a sabedoria, ela está em nós olharmos para isso tudo e respondermos de forma racional. Porque se respondermos no impulso, o que vai acontecer? Estaremos respondendo de forma emocional. E as nossas emoções, quando elas respondem por nós, nem sempre elas serão adequadas ao tipo de resposta que precisamos dar. Então, essa é a primeira dica para você que vai enfrentar uma situação muito desafiadora de uma forma repentina. Respira fundo, para que o seu cérebro possa ser oxigenado e isso lhe permita pensar. Controle sua língua, para que você não fale coisas das quais você irá se arrepender. Porque se tem uma coisa também, é que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, antes disso acontecer, encha seu coração com aquilo que é bom, com aquilo que é puro, com aquilo que é agradável a Deus. Porque dessa forma, com certeza, você estará ainda mais preparada para enfrentar situações assim. Então veja que essa dica da respiração, ela está vinculada a um momento de estresse repentino, aquele que você não pode fugir. Além disso, além de respirar, eu também te recomendo orar. Ore, mesmo que seja rapidamente. Peça a Deus que te dê sabedoria, para que isso possa ser resolvido de uma forma em que você não haja somente com a sua sabedoria, mas também a sabedoria divina. Porque Deus é um Pai de amor e Ele sim pode ser acionado a qualquer momento e Ele vai te ajudar. E agora eu quero te passar 5 dicas para que você possa enfrentar situações desafiadoras em que você será o protagonista. Ou seja, são situações em que você precisa tomar decisões e são decisões que geram ansiedade e que geram estresse, tais como decisões de mudança, decisões em que você precisa colocar um ponto final num relacionamento tóxico ou abusivo, decisões em que você precisa ter uma conversa desafiadora com um filho, com uma pessoa da família ou até mesmo com um subordinado ou o seu chefe. Para que você possa se preparar de forma adequada e não agir de uma forma impulsiva nesses momentos, é muito importante que você primeiro analise essa situação e entenda: tem algo que você pode fazer a respeito? Então a primeira coisa é, quando você for ter essa conversa desafiadora, é não apenas colocar situações ali que são críticas ou que levem para essa pessoa algo que ela precisa decidir, mas que você pode também levar soluções. Então vejam, qual a solução? Qual é a primeira coisa que a gente precisa analisar? Tem algo que eu possa fazer a respeito disso? Como que eu posso lidar com isso? Então, nesse momento, é muito importante que aceitemos aquilo que não pode ser mudado, mas que possamos diferenciar aquilo que nós podemos fazer para que essa situação mude.
Então, nestes momentos, quando temos que ter conversas difíceis, ou melhor, desafiadoras, uma técnica que você pode adotar, ela se chama técnica sanduíche. Como funciona? Você começa primeiro falando de um aspecto positivo dessa pessoa ou daquela situação em que vocês estão enfrentando, para que possa, dessa forma, ela se sentir aberta a receber aquele feedback. Depois, sim, você vai colocar aquilo que realmente precisa ser dito e vai finalizar a conversa mais uma vez, ressaltando algo positivo ou da pessoa ou daquela situação. Isso faz com que amenize aquele momento e você também perceberá que não gerará tanto estresse na pessoa que você precisa ter a conversa difícil. Essa é uma estratégia que pode ser adotada em todas as situações, em todos os momentos desafiadores de conversas. Além disso, é muito importante que nós aprendamos a aceitar aquilo que não pode ser modificado. Muito do nosso estresse oriunda daquilo que a gente quer mudar, mas que a gente não tem ingerência sobre. Então, em qualquer situação, fazer a famosa pergunta: isso tem solução? Ok, tem solução. Então, qual é a solução? Vamos em busca dela. Isso não tem solução? Ok, também, não tem solução. E aí a gente entra na segunda dica, sobre quando não tem solução, aprendamos a perceber isso de uma forma positiva. Como assim? Saiba que de tudo que nos acontece, 10% é o que acontece e 90% é a forma como nós percebemos e significamos aquilo que acontece. Então, sempre é possível, em qualquer circunstância, nós diminuirmos o estresse, nós diminuirmos o impacto emocional a partir do momento que nós decidimos de uma forma racional olhar para aquela situação de uma forma positiva. De uma forma de aprendizado, de uma forma que nos faça crescer, de uma forma que nos faça olhar para aquilo e entender: vai passar, vai dar certo. Então, a segunda estratégia de um momento de estresse é aprendermos a olhar para aquela situação e entendermos como aquela situação pode nos fazer crescer. Então, a terceira dica é: num momento de estresse, mantenha sua mente ocupada. Não adianta nada você ficar prevendo como as pessoas vão reagir, o que vai acontecer, se isso vai dar certo ou não. O mais importante é: você precisa, nesse momento, além de manter a mente ocupada com algo que te faça bem, tomar pequenas atitudes e pequenas ações que vão te aproximando do seu objetivo. Nesse momento também é muito importante que você faça uma atividade física, porque ali naquele momento que você faz uma atividade física, você está liberando hormônios, liberando substâncias que vão te dar bem-estar e vão diminuir a quantidade de cortisol e adrenalina que são comuns serem liberados no organismo quando estamos enfrentando situações desafiadoras. Então, a atividade física é sim a sua aliada para que a sua mente relaxe, para que você consiga se tornar uma pessoa mais equilibrada nos momentos de estresse. Outra dica refere-se à alimentação. A alimentação, ela interfere na nossa vida e muitas vezes, quando estamos enfrentando situações de estresse, situações de ansiedade, o que acontece é que ou paramos de comer ou então começamos a nos alimentar de forma errada. Ou por falta de tempo ou por escolhas erradas, principalmente quando se refere ao açúcar. O açúcar é um alimento que inflama o nosso organismo e quando em excesso, ele piora a nossa situação emocional. Então, evite ter esse tipo de alimento em casa. Se isso te faz mal, evite ter chocolates, evite ter coisas que realmente você sabe que num momento de ansiedade, num momento de estresse, você vai buscar por esse recurso. O chocolate amargo, ele pode ser utilizado de uma forma moderada também para controlar o cortisol, para controlar a nossa ansiedade. E busque por uma alimentação que te ajude, como o ômega 3,
como soluções de integrais, de oleaginosas, que você pode então adotar na sua dieta, ou melhor, na sua alimentação diária, que vão te ajudar a suprir essa carência e vão também fazer com que você possa, dessa forma, não ficar pior ainda, mais estressado ainda para resolver uma situação. Então, cuide sim da sua alimentação, para que você possa, dessa forma, estar fortalecido quando essas situações de estresse chegarem. E a quinta dica é: durma bem. Eu sei, uma situação desafiadora tira muitas vezes o nosso sono, mas se você não dormir bem, vai piorar a situação. Então busque por chás calmantes, busque criar um ambiente favorável ao descanso, fuja de telas por pelo menos 1 hora antes de dormir, para que você possa de fato relaxar e fazer realmente um descanso. Durante o sono, nossos órgãos, eles se refazem. Durante o sono, o nosso cérebro descansa, os neurônios conseguem realizar conexões sinápticas para que você possa acordar restabelecido, restabelecida. Então, busque manter uma rotina de sono, para que no dia seguinte você verá que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se você buscar agora adotar algumas dessas dicas no seu dia a dia, eu tenho certeza que você vai enfrentar as suas situações de estresse com mais clareza, com mais leveza e principalmente mais sabedoria. E não esqueça, sempre buscando em Deus a sabedoria necessária, porque Ele sempre está cuidando de você. Ele estará sempre colocando anjos no seu caminho para que você possa, dessa forma, enfrentar essas situações, superá-las e até mesmo ajudar outras pessoas, assim como eu estou aqui, trazendo algumas dicas que vão ser aplicadas e serão sempre aplicadas na minha vida, porque nós temos essa missão de superar situações e transbordar, e de levar isso para ajudar mais e mais pessoas a viverem a sua vida com menos estresse, a viverem a sua vida com mais leveza. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, comentar, curtir e também se inscrever nesse canal.